Olá pessoal, então bom dia, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos então falar agora especificamente de termoquímica, tá bom? Química, a gente já sabe, a gente já conhece, né? A gente fala sobre transformações, né? Então toda vez que a gente fala de química, química é a ciência das transformações, né? E dos fenômenos. E termo, né? Nós vamos começar a trabalhar agora em questão dessas trocas de energia, calor, né? As reações que começam, né? A gente começa agora a discutir as trocas de calor que existem entre as reações, tá bom? Só retomando um pouquinho a aula 12, né? Nós vimos então que nós começamos a falar da troca de energia, na verdade, das reações que existia entre o alimento e o corpo humano, tá bom? Então, para isso a gente precisa entender que 1 quilocaloria, né, que geralmente é a quantidade de energia, né, disposta em um alimento, ela é expressa em quilocaloria, ele equivale a 4,18 kJ, que é o que nós vamos começar a usar agora nas transformações químicas e energia, tá? Então, sempre lembrando que 1 quilocaloria equivale a 4,18 kJ. Para que é importante saber isso, né? Então, vamos pensar assim, ó. O bacon, tá? Ele tem 9 quilocalorias por grama, ou seja, cada 1 grama de bacon, né, ele possui 9 quilocalorias. Tá? Se eu quisesse converter isso aqui em quilojoule, como que eu faço? Então, eu posso usar a regrinha de 3 básica, né? Então, para converter, né, a quilocaloria do bacon em quilojoule, eu posso montar a regra de 3. Então, eu sei que 1 quilocaloria ele equivale a 4,18 quilojoules, né? Agora eu quero saber quantos, né, quilojoules tem 9 quilocalorias, que seria, no caso, o bacon aí, tá? Então, aplicando a regra de 3, fica. Então, fica, né, 9 vezes 4, 9 vezes 4,18 dividido por 1. É a regra de 3 simples aqui. Então, 9 calorias de bacon, né, ou seja, 1 grama de bacon, ele tem 37,68 quilojoules, tá? Agora vamos começar a trabalhar, então, com os processos químicos em relação à termoquímica, tá? Algumas situações vai aparecer como quilocaloria, algumas situações vai aparecer como quilojoule. Quilocaloria é mais referenciada aos alimentos, então vai aparecer pouco quando não for alimentação. Quando a gente está fazendo transformações químicas, né, em referência aos seus processos calóricos, então nós vamos trabalhar mais com quilojoules, tá joia? Então, dentro da termoquímica, né, nós trabalhamos com processos, dois tipos de processo. O processo que pode absorver calor e o processo que pode liberar calor. Tá? Então, esse calor a partir de agora, né, essa energia agora que nós vamos começar a trabalhar, nós vamos denominar então de entalpia. Tá? Mas todo processo que absorve calor, nós damos um nome. Em vez de falar, processo que absorve calor, processo que libera calor. Então, nós denominamos ambos, né, com um nome um nome já determinado. Processo que absorve calor, nós chamamos ele de endotérmico. Por quê? Porque entra a energia nele. Então, endotérmico, tá? E o processo que libera calor, nós chamamos então que libera calor de exotérmico. Exo, né, externo, sai calor. Então, ele está liberando calor, tá? E endotérmico está recebendo calor, tá bom? Ele está absorvendo calor. Também podemos representar dessa forma, né? Eu vou representar na forma de sistemas, tá? O sistema recebendo calor, o calor vindo de fora para dentro, então sistema endotérmico. Ou o sistema, então, né, liberando calor, tá? Quando ele está liberando calor, então ele é exotérmico. Vou colocar aqui, ó, calor. Calor saindo do sistema. Né? Um exemplo legal, olha só, a fogueira. Então, quando você está próximo da fogueira, você sente o calor saindo dela. Então, ele está liberando o calor. Então, esse é um sistema exotérmico. Né? Quando você coloca, né, a água no fogo para ferver, ela não vai começar a entrar em ebulição enquanto ela não absorver a quantidade de calor necessária para que isso aconteça. Tá bom? Então, ela está absorvendo energia, ela é um sistema endotérmico. Tá? Quando a gente estuda transformações, né, em relação às temperaturas ou os calores envolvidos nela, nós estamos então estudando a termoquímica. Então, quando uma reação,
né, ela inicia com uma substância mais o calor e ele gera uma substância final, então esse sistema ele é um sistema endotérmico, pois eu forneci energia para ele. Quando um sistema, né, quando uma reação, ela começa com uma substância e após um determinado período essa substância, se transforma em outra substância e libera calor, né, durante essa transformação, então esse é o sistema que nós chamamos de exotérmico, ele está liberando calor. Sistema recebendo calor, endotérmico, sistema liberando calor, né, exotérmico. Então, endotermia, né? Substância mais calor, substância inicial mais calor é igual a substância final. Exotermia. Substância, né? Ela vai ser igual a substância final mais calor. Eu coloquei aqui um triângulozinho em questão do espaço, que a gente também costuma representar muitas vezes o calor, né? Ou o aquecimento por esse símbolozinho do delta, tá? Então, quando eu tenho a substância, uma substância, ela se transforma em substância final e libera calor, mais o calor liberado, então esse sistema nós chamamos de sistema ou de reação exotérmica, tá bom? Absorve calor, endotérmica. O que é isso? Então, é a substância inicial mais calor gerando uma substância final. Sistema endotérmico, porque está absorvendo calor. Liberar calor, isso é exotermia, tá? Então, seria a minha substância inicial se formando, né? Ou ela se dissociando, ou ela se decompondo em substância final ou substâncias finais, mais um calor envolvido. Tá? Então, ela liberou calor, então essa substância ela é exotérmica. Bom, outra forma também de a gente poder distinguir, né, um processo, né, que absorve energia, que é endotérmico, e um processo que libera energia, que é exotérmico, tá? São pelas sensações, tá bom? Olha só, absorve energia endotérmico. Qual que seria a sensação? Se eu colocar álcool no meu braço e der uma soprada, a sensação que vai dar é de resfriamento, né? Ou seja, porque a reação ela está tirando o calor do meu corpo, né, para que ela possa acontecer, tá? Então ela está absorvendo a energia do meu corpo. Então quando eu coloco álcool e eu sinto essa sensação de resfriamento, então essa é uma reação então que está absorvendo a energia do meu corpo. Então isso é endotermia. Já o inverso acontece, na verdade, né, como eu falei, com a liberação de calor. A gente pode usar, né, os casos das combustões, de uma fogueira. Para você chegar próximo de uma fogueira, eu vou ter a sensação de aquecimento. Porque o sistema todo está liberando energia, né? Então eu vou sentir aquele calorzinho, né, da combustão, do fogo ou da fogueira, seja do fogão, seja qual for. Então, sensação de resfriamento, endotermia, porque o sistema está absorvendo a energia de fora, né? E sensação de calor, de aquecimento, né, seria exotermia. Uma observação, né, com relação à energia, né, endotermia e exotermia, a gente temos aí os estados físicos da matéria, né, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Para que um sistema ele possa ir, né, para que uma substância ela possa ir de um estado físico para o outro, tá, ou retornar, ela vai ter que fazer o processo de absorção ou de liberação de energia. Tá? O caso aqui da fusão, né, do gelo para o líquido, ele só vai fazer essa transição, essa mudança de estado físico, se ele receber energia. Ou seja, então ele é um sistema endotérmico. E do líquido para o gasoso, a mesma coisa, ele só vai fazer, né, essa mudança de fase aqui, nessa mudança de estado físico, a partir do momento em que ele receber energia. Então ele é um sistema também endotérmico. Tá? Agora, para retornar, né, para que eu retorne do gasoso para o líquido, eu vou ter que resfriar ou diminuir aí o máximo possível de energia, aproximar o máximo que eu puder das moléculas. Para que eu possa aproximar as moléculas, eu tenho que diminuir a agitação delas, ou seja, eu tenho que diminuir a energia que elas têm. Então, eu vou ter que tirar a energia delas, né? Então, elas vão precisar liberar a energia, é exotermia, tá? E a mesma coisa acontece no sistema, né? Vindo do líquido
para o sólido. Ele precisa liberar energia bastante para que as moléculas fiquem cada vez mais próximas até se reagruparem. E se a gente observar direitinho aqui, né? Então, do sólido para o gasoso, eu tenho um aumento de energia. E já, né, do gasoso para o líquido, eu tenho o contrário, eu tenho a diminuição de energia. Tá bom? Então, só para a gente... tudo isso foi para a gente poder entender o processo de termoquímica, tá bom? O que seria, então, a termoquímica? A termoquímica, ela envolve o calor, né, ou a energia que cada substância, cada sistema possui, tá bom? Então, quando eu faço a reação entre as substâncias, entre os sistemas, eu vou ter aí a necessidade de fornecer energia para o meu sistema ou liberar energia do meu sistema, tá bom? Então, todo esse conceito, né, de energia absorvida ou liberada, nós vamos trabalhar com conteúdo de energia, ou seja, com a entalpia. Então, entalpia, né? Nós vamos trabalhar exatamente com ela, e ela quer dizer conteúdo de energia. A gente começou falando sobre quilocaloria, né, dos alimentos. Quando eu faço a ingestão de qualquer alimento, tá bom? A digestão, ela vai ser feita através das reações químicas do meu corpo, e isso vai, né, me fornecer mais energia. Mas, de uma certa forma, eu vou precisar também liberar energia para que eu possa fazer com que a digestão ocorra. Então, essa troca de energia, né, entre eu e o alimento ingerido é uma reação que envolve energia. É uma reação que a gente também, vamos dizer, que envolve entalpia, porque conteúdo de energia. Então, se a gente sabe que a entalpia, representado pela letra H, é o conteúdo de energia, né, em uma reação, nós podemos ter a reação endotérmica e exotérmica. Eu vou colocar uma reação genérica aqui para a gente poder determinar se ela é endotérmica ou exotérmica, ok? Então, ó, vamos lá, eu tenho uma reação A, né, ela está formando B mais calor. Então, essa reação, ela está absorvendo ou ela está liberando energia? Então, quando a gente tem, né, a formação, o A, ele se decompondo ou ele formando uma substância mais calor, é porque então ele está liberando calor. Se isso está acontecendo, então nós podemos dizer que ele é exotérmico. Logo, né, o B, né, então essa reação aqui, ó, A mais calor formando a substância B, ou seja, eu estou com um A, estou fornecendo calor no sistema, ou seja, o meu sistema está absorvendo energia para poder formar uma outra substância. Então esse aqui, ó, é o que nós chamamos de endotérmico. Logo, então, né, podemos dizer que a entalpia de reação, ela é igual, né, a variação da entalpia da reação, ela é igual à minha entalpia final menos a entalpia inicial. Então, sempre que nós tivermos o ΔH, ou seja, a variação, né, da entalpia, do cálculo da entalpia final menos a entalpia inicial, sendo, né, menor que zero, tá? Então, nós vamos ter uma reação exotérmica, porque essa reação aconteceu, né, também formando um produto, mas liberando calor, tá? E o inverso acontece quando ele é endotérmico, né? Porque a entalpia, ela vai ser sempre, a variação da entalpia vai ser sempre maior do que zero. Então, a reação aqui, ela é uma reação exotérmica e a reação aqui é uma reação endotérmica. Reação, variação de energia, tá? Variação de entalpia. Tudo bem? Bom, com a entalpia de formação, né, eu vou trabalhar o calor liberado ou absorvido na formação de um mol da substância a partir de uma substância simples no estado padrão, tá bom? Então, eu tenho que considerar que quando eu estou falando de formação, eu vou trabalhar com a entalpia de cada, né, componente da minha reação, da minha equação química. Então, se eu tenho A mais B formando C mais D, então a entalpia de formação
tá ok? Ela vai ser a quantidade de energia que A ele possuía ou que ele precisava, né? Em relação à quantidade de energia em B que também ele poderia possuir ou liberar, tá? Ou precisar, correção, formando C e D, cada um também com as suas quantidades de energias relacionadas. Então, quando a gente fala de energia de formação, estamos falando de entalpia de formação, estamos falando da entalpia envolvida, absorvida ou liberada, né, na formação de um mol de cada substância, tá bom? Pessoal, entalpia de combustão. Já falamos de entalpia de reação, né, que seria a variação das reações, né, da entalpia das reações envolvidas. Entalpia de formação, que é cada, né, energia, né, participante dentro de uma reação química. E agora a entalpia de combustão. A entalpia de combustão, ela é interessante que ela vai sempre ser a entalpia liberada, ou seja, sempre a variação ela vai ser maior que zero, tá? Ou seja, ela sempre vai ser, se ela está sendo maior que zero, né? Se ela está liberando energia, então a gente pode dizer que ela sempre vai ser exotérmica. Por quê? Eu vou estar sempre queimando alguma coisa, combustão, tá? E automaticamente, sempre produto, né? Uma queima completa, ela tem que ter como produto, ou seja, como substância final, né? Dois elementos em especial. Dióxido de carbono, que seria, no caso, o gás carbônico, e H2O, tá bom? Então, envolveu vamos lá, eu tenho um elemento X qualquer mais oxigênio gás, ou seja, esse cara aqui, ele é um comburente, ele vai fazer uma reação, né, de queima, então ele vai me dar como produto, né, dependendo da quantidade de elemento que tiver envolvido aqui, ele pode me dar um elemento mais, né, CO2 mais o oxigênio, tá bom? Ou às vezes ele pode dar somente esses dois aqui. Então queimou. Se queimou, liberou energia. Se liberou energia, é exotérmica. Então a energia de combustão sempre vai ser exotérmica.